A transição de governo traz incertezas e mudanças na política econômica no Brasil. Já na primeira semana de mandato, o presidente Lula determinou, por exemplo, a revogação, ou seja, fez cair, assuntos que foram decididos por Bolsonaro, determinou a revogação de 8 privatizações em andamento, incluindo a da Petrobras. Então a gente vai trazer essa pauta agora para a conversa, viu? Para a gente poder conversar sobre essas decisões do novo governo com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o Flávio Roscoe. Não quero cometer uma deselegância, Flávio, com seu sobrenome. Falei de maneira correta? Se não, por favor, já pode me corrigir. Correto, é Roscoe. Bom dia, Elisa. Tudo bem? Obrigada, Flávio, pela gentileza da entrevista, viu? Neste sábado com a gente aqui na CNN. Bom, quero ouvir-te sobre essas questões econômicas, de que maneira o setor da indústria tem visto esses novos passos do governo, principalmente em relação às privatizações e concessões. As privatizações são uma agenda muito relevante para o país. O setor produtivo vê com muita preocupação um retrocesso nessa área. Lembrando que quando você privatiza uma empresa, você aumenta a produtividade de toda a economia. Lembrando que a maior parte das nossas estatais são em segmentos chaves, como o caso, por exemplo, da Petrobras, que está na carreira. Ela determina o futuro de todo o setor petroquímico brasileiro, pois ela está na base da cadeia do setor inteiro, ou seja, todo o setor petroquímico brasileiro depende da Petrobras. Quando você tem uma empresa estatal, você acaba agregando uma eficiência maior. A estatal ela é obrigada a atender todos os parâmetros legais, a ter uma rigidez muito maior nas suas decisões, ela é menos rápida na reação, nas mudanças de rumo. Então isso traz uma ineficiência que é inerente ao fato de ser estatal, porque tem que seguir uma série de obrigações legais que são muito restritivas e devem ser, porque senão nós temos corrupção na outra ponta, mas isso torna essas empresas menos eficientes. Então, na economia, se não é algo fundamental para o Brasil, como saúde ou mesmo educação, que você tem uma participação mais efetiva do governo, o desejável é que a gente privatize todos esses segmentos para que haja uma maior dinâmica de crescimento na economia e haja uma maior competitividade e produtividade. Então a gente vê com muita preocupação, nós entendemos que as privatizações são muito bem-vindas. Eu dou um caso aqui, Elisa, todo mundo se lembra das telecomunicações. Linha de telefone era declarado no imposto de renda, custava X mil dólares uma linha de telefone, que era um direito de você usar um serviço. Por que isso tinha valor? Porque não havia oferta de linhas de telefone. Com isso, os serviços eram caros, era para poucas pessoas, e você restringia a difusão. Você imagina hoje, no mundo da internet, se nós tivéssemos um monte de estatais nas telecomunicações. O Brasil iria ficar para trás, a reboque do crescimento mundial, porque esse setor é muito dinâmico, ele muda o tempo todo. Então, eu estou aqui dando um exemplo de como foi importante a privatização, por exemplo, na área de telecomunicações e de como seria importante que esse processo continuasse para todos os outros segmentos. E ter uma linha de telefone, imagina, décadas atrás, era caríssimo, era quase um patrimônio, né, Flávio? Você ter uma linha de telefone para pouquíssimos brasileiros e esse cenário, enfim, de algumas décadas atrás, mas muito vivo na nossa memória. Ô Flávio, essas movimentações já do governo Lula, inclusive nós ouvimos Lula falar algumas vezes, mas com mais ênfase após eleito, de que essa palavra privatização não ia fazer parte do vocabulário do novo governo. Então, você avalia que essas medidas já anunciadas pelo presidente, a quantidade de revogações, principalmente no que diz respeito a privatizações, indicam uma intervenção maior do Estado na economia? Perfeito. Indicam um governo maior. Lembrando que, ao contrário do que parece é prometido, quanto mais governo, menos riqueza para a população. O governo extrai da população o dinheiro para fazer seus investimentos. Ele extrai do setor, da sociedade civil, que é o setor mais dinâmico, que é o setor que faz com que a economia cresça. Não é o governo, nas suas ações, nas suas iniciativas, como empreendedor, que tem essa capacidade.
Então, toda vez que o governo cresce, a sociedade empobrece. Essa é uma realidade que é comprovada em toda a economia mundial. Então, ter um governo maior não é desejável para uma economia eficiente, não é desejável para a geração de riqueza de um país e para que a população melhore sua qualidade de vida. Então, na nossa perspectiva, é muito importante que a agenda de privatização seja discutida, pode ser até que mude alguns princípios ou conceitos, mas entendemos com muita preocupação que paralisar esse processo é muito negativo e que uma participação ativa maior do governo na sociedade também não é desejada. Nós projetamos que as 3 principais ações recentes do governo, que é paralisação das privatizações, fim do teto de gasto ou rompimento do teto de gasto e também, eventualmente, revisões em medidas trabalhistas na própria reforma trabalhista. Se isso tudo for feito, nós vamos ter uma retração de 5% do PIB brasileiro ao longo de 3 anos, em perda de mais ou menos 7 milhões de postos de trabalho. Essa que é a realidade, né? Infelizmente, não são ações que ajudam a economia, não são ações que tornam o país mais competitivo e mais produtivo. Deixa eu trazer aqui rapidamente mais uma questão, Flávio. Um outro assunto muito importante é que o STF pode retomar, ainda no primeiro semestre, um julgamento que se arrasta há mais de 20 anos sobre a proibição da demissão sem justa causa. Mas a questão discutida desde 97 é sobre a legalidade de um decreto assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. E esse decreto cancela a adesão do Brasil àquela convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que define critérios para o encerramento dos contratos de trabalho. De que maneira você avalia isso? Como é que você avalia a retomada desse julgamento para essa questão trabalhista? Esse é um julgamento muito relevante. A gente entende que a ratificação, ou seja, caso o Brasil ratifique, seja considerado decreto nulo, essa Convenção 58 da OIT, nós vamos ter um desastre na área de empregos no Brasil. Por quê? Já está comprovado, você tem 36 países no mundo que ratificaram essa convenção, que é de 1982. Esses 36 países que ratificaram a convenção tiveram a produtividade ao longo das últimas décadas. Ela caiu nesses países 0,06%, enquanto no restante do mundo que não ratificou, a produtividade das suas economias cresceu em média 1,7% ao ano. Então, são países que vêm crescendo muito, de maneira muito menor do que os que não ratificaram. Pois quando você cria dificuldades para demitir, o que você faz, na verdade, é fechar a porta de entrada de emprego. E quando você tem uma grande dificuldade na demissão, você tem perda de produtividade, porque você não tem um instrumento de troca de pessoal à medida que ele não fica adequado, né? E também você engessa toda a economia, as empresas, muitas vezes, por não poder demitir em momentos de ajuste, elas teriam que fazer ajustes, não fazem o ajuste e acabam quebrando lá na frente, o que também é muito danoso à economia. Faz com que se estatize todo o setor privado. Quer dizer, qual que é a grande diferença entre o setor público e o privado? É justamente que os funcionários do setor público têm estabilidade no emprego, eles não podem ser demitidos. Por isso que a produtividade do setor público é tão baixa. Por isso que quem está estudando em escola pública quer estudar em escola particular. Ninguém quer que seu filho vá para uma escola pública. Quem pode pagar, paga particular. Quem tem plano de saúde prefere do que usar o SUS. Porque a eficiência, a qualidade do serviço prestado pelo serviço público é muito menor. E por que ela é menor? Porque justamente você não consegue qualificar os funcionários e selecionar os funcionários por base de meritocracia. Porque na hora que passa no concurso público tem estabilidade. Você imagina transferir esse ônus, esse peso para toda a sociedade. Ou seja, você vai contratar alguém para fazer um serviço, a partir do momento que você contratou, você não demite. Imagina as empregadas domésticas. O que vai acontecer? Todo mundo vai acabar com a empregada doméstica, você só vai ter diarista. Por quê? Você vai destruir milhões de postos de trabalho nesse segmento. Como é que você vai conviver com uma pessoa dentro da sua casa que lhe presta um serviço que, de repente, a situação ficou insustentável? Você não pode demitir
dentro da sua casa, como isso vai ser resolvido? De uma maneira muito simples, as pessoas não vão contratar mais esse tipo de profissional. O que nós vamos ter é uma informalidade muito maior na economia, perda de postos de trabalho formais e vamos reduzir em muito o crescimento potencial brasileiro e aumentarmos a queda de produtividade, aumentarmos a perda de produtividade do Brasil. Conversamos ao vivo com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o Flávio Rosco. E Flávio, obrigada, viu, pela gentileza de estar com a gente aqui na CNN. Um abraço. Muito obrigado, Elisa. Boa tarde a todos.